Boa noite, galerinha. Vim falar para vocês sobre o filme O Amor Divino, de Gabriel Mascaro, que está aí nos cinemas. Cineasta já reconhecido nos últimos, pelo menos nos últimos 10 anos, com alguns filmes. Por exemplo, O Boi Neon. Bastante também premiado internacionalmente e também no Brasil. O filme chega numa hora oportuna para discutir a importância da religião na vida e no Brasil contemporâneo. E, temos aí algumas questões muito interessantes. A estética do filme também é bastante interessante. Trata-se, portanto, de uma distopia. É um filme que vai se passar no Brasil de 2027 e numa sociedade que se diz laica, porém o Estado, a religião tem uma importância muito grande no Estado, certo? Em alguns pontos a gente imagina aí quase que uma teocracia, pelo menos o discurso remete bastante isso. Por que é importante fazer essa discussão no Brasil de hoje? Temos um país com um presidente, né, e sua família ligado aos grupos neopentecostais. Temos no Rio de Janeiro um prefeito neopentecostal. A cidade do Rio de Janeiro é uma cidade de maioria hoje evangélica, estatisticamente falando, é a capital, né, é a única capital cuja maioria é de evangélicos. Então é um momento aí de mudança no quadro demográfico brasileiro, sobretudo para com a questão da fé, né? Então a gente vai ter que pensar aí de como articular políticas, projeto político ligado à fé e a esses setores, e uma importância do que a gente vem chamando aí de bancada da Bíblia, né? Então, projetos políticos são feitos para a sociedade por essas pessoas que chegam nesse momento aí de inversão, né? O Brasil sempre foi um país majoritariamente católico, porém, agora, em algumas cidades, nós temos essa inversão. Beleza? Bom, o filme tem como protagonista Joana, quem faz a Joana é a lindíssima Dira Paz. Ela é casada, vive nesse mundo, e ela tem um trabalho que ela lida dentro da burocracia estatal com os divórcios. E ela tenta em todo momento conciliar os casais, ou então sempre é uma pessoa que chega até ela, né? E ela vai tentar fazer a reconciliação desses casais, certo? Bom, a estética do filme, apesar de ser um filme que se passa numa sociedade futura, vocês vão lembrar daquilo que eu comentei do Black Mirror, né? Que é uma série que trata de um futuro totalmente possível em termos tecnológicos hoje, né? Então as questões colocadas, apesar de estarem no futuro, elas são totalmente pertinentes. Por isso que eu sempre chamo essas distopias, essas séries, esses filmes de futuro possível, né? E um futuro presente, porque algumas questões já estão colocadas. Então você tem uma estética futura, sem ser exageradamente futurista, e que expressa de maneira brilhante esse universo evangélico. Você tem ali algumas coisas, né, que está totalmente ligado à forma de se vestir das pessoas, né, a própria linguagem, né, onde a religião predomina, onde termos religiosos predominam, né? E Joana, então, vai fazer esse trabalho, que é um trabalho burocrático e que ela vai chamar de uma burocracia humanizada. Ela vai sempre estar tentando intervir ali na vida dos casais, das pessoas, no intuito de que essas pessoas que estão prestes a se divorciarem, né, voltem atrás e retomem seus casamentos.
correto? Bom, o filme tem um narrador externo, e que só vai aparecer no final da película, que é uma voz de criança que vai fazendo diversas menções ao mundo de Joana, a Joana, a vida do casal, né, da Joana e do seu marido. E depois, lá no final do filme, né, nós vamos entender quem é essa voz dessa criança que está aí falando, né, que está narrando a obra, beleza? Bom, o filme traz assim algumas reflexões e algumas questões muito interessantes. Por exemplo, Joana vai, permanentemente ela vai a um lugar, ela chega de carro no lugar que lembra, né? Na primeira vez que ela chega no lugar, não aparece o nome do lugar, né? Mas eu já imaginei que fosse alguma coisa do tipo. Ela chega no lugar, entra de carro, um pastor atende ela, ela conversa com o pastor, daqui a pouco toca uma música, tem uma coisa ali futurista, né? Uma coisa gospel futurista, e ela reflete sobre alguma questão da sua vida. E numa segunda cena, que ela vai ao mesmo lugar, esse lugar é chamado de Drive-Thru da Fé, né? Então várias pessoas estão ali com seus carros para poderem discutir questões da fé com o pastor. Correto? Então o filme também está tratando aí esse mercado da fé que está presente hoje na nossa sociedade. Comentei com a minha turminha do pré-vestibular comunitário que, por exemplo, ao passar pelo Rio das Pedras, da rua principal, a gente via 9 igrejas, uma católica e 8 neopentecostais, né? Então é impressionante como existe presença de igrejas, né? E como existe de fato essa disputa pela fé. O filme vai contar a história de Joana, né? Ela é a protagonista da nossa narrativa, e ela vai ter um problema, né? A gente vai ter ali um problema, uma questão central, que é a infertilidade do marido, Danilo. Bom, já é uma questão bastante inovadora, né? Que o filme nos traz, porque dificilmente o marido, né, o macho da relação, aceita de fato que é infértil, né? Mas, como a gente tem uma sociedade tecnológica, não tem como negar a infertilidade do marido. Então você não pode dizer que a mulher, né, que normalmente é a culpada pela infertilidade, historicamente, quem vai ser a infértil da relação. E o filme vai passar por umas questões muito interessantes. O marido dela vai comprar um equipamento, uma geringonça, na qual ele tem que ficar de cabeça para baixo, e tem uma luz, né, uma espécie de neon, que fica sobre o seu órgão sexual para que ele volte a ter a fertilidade. E tem essa tensão aí para que ele volte, né? Volte não, para que ele se torne, né, fértil, e uma questão que divide a tecnologia e a fé. Né? Era preciso, o próprio pastor vai dizer para ela, preciso você ter fé também, não adianta somente, né, os aparatos tecnológicos. Bom, enquanto isso, Joana e Danilo vão frequentar uma comunidade, tá? Que seria uma espécie de célula de igreja chamada Divino Amor, que dá nome à película, certo? Nessa comunidade, não vou cometer aí muitos spoilers, não. Nessa comunidade, o sexo entre casais, desde que não haja, né, a inseminação, né, a questão da semente ser colocada no útero da mulher, é permitido. E eles vão usar um trecho aqui bíblico que diz o seguinte: quem ama não trai, quem ama divide. E esse trecho bíblico, né, é colocado pela voz do menininho, que vai ser o narrador aí da película. Bom, o que nós vamos ter aqui também de interessante para analisar? Então tem essa tensão do casal, né, da infertilidade do marido, e vai acontecer o que Joana e o que até o próprio marido no primeiro momento vai chamar de milagre. Joana vai engravidar. Bom, aí é que está a questão, né? Ela sabe de sua gravidez porque nos lugares públicos onde eles passam na narrativa, existe um sensor e o sensor dá informações sobre as pessoas, né? Normalmente sobre as mulheres, né? Aí aparece assim: divorciada, solteira,
casada, grávida, então tem uma questão ali, né, de controle do corpo também, mas é importante notar que essas informações são vitais para as comunidades evangélicas de hoje e da distopia do filme, né? Se a pessoa é casada, se a pessoa é solteira, se a pessoa é divorciada, se a pessoa está grávida ou não. Né? Então, essas informações, e num estado altamente burocratizado e controlado pela religião, são fundamentais, certo? E Joana vai descobrir que está grávida dessa maneira. Vai contar para o marido, ele vai ficar feliz, né? Ambos vão acreditar numa narrativa do milagre, mas isso vai incomodar muito Joana, que vai lá no seu computador, né? Existe uma tecnologia de reconhecimento de DNA automática, né? E ela vai descobrir que o filho não é do marido e também não é de nenhum dos homens lá da célula do divino amor que ela teve relações sexuais. Isso vai incomodar bastante ela, né? Como que, não só ela, né? Mas como toda a comunidade e o marido também, né? Que em algum momento ela vai ter que contar para o marido que aquele filho não é dele. Bom, isso vai gerar aí a grande questão do filme, certo? O ápice da narrativa. E Joana vai contar para o pastor lá do drive-thru que vai contar a sua questão, né? E Joana vai continuar com essa narrativa do milagre, né? Que o filho dela é um milagre e mesmo ele não tendo paternidade, o rebento, a criança, é um milagre de Deus e que esse filho foi feito por Deus. Bom, o pastor vai ficar em pânico com essa questão, né? Como que nós poderíamos ter uma Maria, mãe de um Messias no século XXI, né? Isso seria totalmente improvável. Então as questões humanas prevalecem frente às questões da fé. Joana não pode manter essa narrativa, não pode manter essa argumentação, porque isso fere, né, o cânone religioso, o argumento religioso, só que é um argumento de fato muito mundano, né? A criança precisa ter um pai, a criança precisa ter um DNA, né? Ela precisa ter uma raiz, ela precisa ter alguém que fecundou Joana, né? Então, essa questão vai ser aí, vai ficar mais problemática ainda, porque o pastor fala para Joana assim, ó, se você continuar com esse discurso, eu vou ter que te levar para um tribunal, uma espécie de tribunal de fé. Correto? Uma nova inquisição aí desse Brasil distópico que o filme retrata. Bom, essa questão vai ser alongada, claro, até o fim. Isso é típico das narrativas modernas, né? Essa tensão aí dos nossos heróis sem destino certo. E o rebento vai nascer e vai chegar aí uma questão no final, né? Que ele vai nascer sem registro, sem documento. E a própria voz da criança vai dizer ao final do filme: quem nasce sem registro, nasce sem medo. Como viver sem medo nessa distopia de O Divino Amor? Como viver sem medo num estado religioso, quase teocrático, mais do que teocrático talvez, né? Porque você tem uma questão aí teocrático, tecnológico e burocrático. Como você viver numa burocracia teocrática, sem registro, sem nome, sem paternidade? Bom, é claro que como toda narrativa moderna, e sobretudo pós-moderna, para quem gosta do termo, as questões não são resolvidas, ficam em aberto, né? As portas estão escancaradas. É isso, galera. Eu queria trazer aí um pouquinho. Não deixem de ver o filme. Muito interessante, muito atual, muito relevante. Boa noite, um excelente sábado a todos.